Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos juntos, irmãos, a oração da armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade e o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E meu querido e minha querida irmã, o evangelho deste domingo, domingo após a festa da Santíssima Trindade, é o evangelho de São Marcos, no capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 35. Ouçamos com atenção o evangelho. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-se em seguida a uma casa, afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul, e é pelos príncipes dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábola: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino está dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte, roubar-lhes os bens, se antes não o prender, e então saquear sua casa. De verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo a olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade
de Deus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, uma rápida reflexão para, a partir do último versículo, pensarmos um pouco. Jesus diz: aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí, este talvez seja o nosso grande desafio como cristãos católicos que somos, fazer a vontade de Deus. Mas eu te pergunto, qual é a vontade de Deus? O que Deus, de fato, neste domingo após a festa da Santíssima Trindade, está pedindo a mim e a você, meu caro irmão? Que o Evangelho está nos comunicando, este Evangelho em que Jesus é chamado de endemoniado, deste Evangelho onde a família, a mãe de Jesus, chega para conversar com ele e ele diz: minha mãe, meus irmãos, são estes que estão aqui ao meu redor e que fazem a vontade de Deus. E nós muito bem sabemos que a palavra ela pode ser utilizada para querer nos enganar. Que a palavra do Senhor, muitos a usam para nos afastar da verdade. Mas a verdade, irmãos e irmãs, é que Maria fazia, enquanto viva estava no meio de nós, como mãe, tem muito a nos ensinar, porque fez a vontade de Deus até o fim. Desde o momento da concepção até o momento em que via seu filho padecendo numa cruz. Esta mulher, sim, esta fez a vontade de Deus. E não aqueles escribas que o Evangelho de hoje nos narra. Eles que foram capazes de chamar Jesus de endemoniado. Eles, sim, estavam sob a influência do mal. Eles estavam, sim, sob a influência do maligno e queriam, de fato, difamar a Jesus, porque a verdade, ela incomoda. E Jesus, como aquele que veio trazer a palavra da verdade, incomodava a esses escribas, aos fariseus, de maneira especial aqueles que não viviam segundo a palavra e as leis do Senhor. Mas eu dizia, logo no começo, qual é a vontade de Deus para mim? E pergunto a você, qual é a vontade de Deus para nós? E se nós, de fato, tomamos a palavra de Deus e vamos colocando em prática os seus ensinamentos segundo a lei, segundo os ensinamentos e a luz dessa palavra, dos ensinamentos da igreja, se nós procuramos amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e se nós amamos ao próximo como a nós mesmos, nós vamos entendendo que nós estamos fazendo essa vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para mim, esta é a vontade de Deus para você. Então, é um convite que eu te faço neste domingo,
para que você medite, pare um pouco para pensar e pergunte a Deus e peça ao Espírito Santo que Ele te ilumine e mostre se de fato você tem amado a Deus acima de todas as coisas e se você tem amado o seu próximo como a si mesmo. Penso eu que se eu e você, conseguirmos de fato viver os mandamentos da lei de Deus, aquilo que a igreja, os mandamentos da igreja, nós estaremos buscando fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, eu termino dizendo para você, é que nós estejamos como cristãos, sentados ao redor de Jesus. Nós encontramos muito isso, meu querido irmão e minha querida irmã, tanto na nossa igreja, nas nossas celebrações eucarísticas, quando nós nos sentamos como grande família de Deus ao redor da palavra de Deus, do sacrifício de Cristo que se dá a nós. Mas também nós, de fato, quando nos reunimos em nossa casa, nos sentamos em nossa mesa para meditar, para conversar, para buscar os melhores caminhos, os que agradam a Deus para a nossa família, de fato, nós estamos procurando a vontade de Deus. Então é esse o meu desejo para você. Que você procure, não só hoje, neste domingo, mas durante toda a tua vida, meditar, pensar como eu também tenho pensado. Nas minhas atitudes para pensar se elas agradam ou não agradam a Deus. Se elas são ou não são a vontade de Deus para a minha vida. Deus te abençoe e vamos nos consagrar a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Meu irmão, que Deus de fato te abençoe, abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.